encerrar, né? Vamos lá, vamos ver o que aconteceu hoje. Pô, foi um dia, porra, dificilzinho, meus amigos. Meu Deus do céu. Aparentava que a história ia funcionar bem direitinho. Parecia um dia fantástico. Vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice, no mini dólar. E vamos ver o que a gente consegue projetar para evitar as bolas curvas para amanhã. Boa notícia. Estamos com mais 89% da nossa conta safe. Estamos aí a 11% de chegar ali no objetivo final desse desafio. Temos até a sexta-feira. O problema é que a gente tem Thanksgiving dos Estados Unidos. Thanksgiving vai ser na quinta-feira, vai ser feriado. Na sexta-feira, se eu não me engano, 2 ou 3 horas da tarde vai encerrar o mercado americano. Então, temos aí até quarta-feira para fazer esses 11% aí para garantir. E foi um grande aprendizado, cara. Muita coisa não deu certo, muita coisa deu certo. Eu aprendi bastante. Eu tô conseguindo entender exatamente como executar o meu setup nesses ativos futuros extremamente difíceis. E, cara, a gente tem que sempre lembrar do ingrediente especial, o fermento desse bolo. E o fermento desse bolo é o quê? Aleatoriedade. Sim, aleatoriedade. Por mais que a gente faça os estudos, projete, verifique as bolas curvas prováveis, espera o sinal, entra. E, cara, tu já viu aquilo ali acontecer 80% das vezes a teu favor e naquele dia cai nos 20% e vai contra. Por quê? Aleatoriedade. É o fenômeno da aleatoriedade que permeia a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Principalmente os ativos futuros. O suco do mini índice, né? Que são bancos, Petro, Vale, juros, né? Esses caras aí, cara, tu pode estudar por mais que tu estude por 30, 40 anos. Olha a história, cara. Estuda por 30, 40 anos, tu vai ver, cara, que a história é aleatória. Tu não vai conseguir entender como esses ativos funcionam porque eles são malucos. Dito isso, vamos para as notícias de amanhã. O que nós temos de notícias de amanhã mesmo? Vamos lá. Transações correntes, 8h30 da manhã. Investimento estrangeiro direto, doletas, para o Brasil, 8h30 também. Núcleo de vendas no varejo, 10h30. PPI sim. Confiança do consumidor, sim. Meio-dia, sim. Pode ter uma volatilidade, vamos ficar espertos. Mas assim também, né, cara? O CPI, era o CPI? Era o CPI, né? Era o CPI que foi na sexta-feira, que era industrial e de serviços. Cara, se eu não me engano, de serviços tem uma volatilidade absurda. Não aconteceu nada. Saiu lá o resultado, não aconteceu nada. Nada. Então, aleatoriedade. Vamos para os 60 minutos. Seguinte. Isso aí, ó. Estamos mapeando aqui um negócio. Cara, olha só o que esse cara fez, né? Olha só como esses ativos são difíceis. Fechou o gap, beleza. Ok, fechou o gap. Amigão, o cara quebra a estrutura. E hoje, isso foi na sexta-feira, e hoje o cara rompe o topo prévio, mudando a característica do preço, passando a ser comprador novamente. Não só isso, ele quebra a estrutura e diz, sou comprador. Sou comprador. No mesmo pé que ele fala, sou comprador, ele volta na média de 21. E agora, no final do dia, ele faz este esquema. Fim de mês, tem que ter muita cautela. Vamos dar uma olhada no diário, subiu 0,31. Bullish total. É só um recuo. Citando Stormer, citando vários que utilizam o Price Action, ó. A gente pode utilizar esse cara aqui, o tal do Order Block, como um suporte, né? Ele era uma resistência, foi rompido, vem pra baixo, testa a média de 21 e agora ele faz isso aqui. Então sim, temos um viés muito bom comprador, vamos tentar seguir neste viés e vamos observar agora, porque agora, para ele quebrar essa estrutura, né? Ele mudaria a característica do preço, inclusive tava falando com um cara lá, tinha assistido a PAN, da Clear, recomendo, pô, ela faz entradas absurdas. Cara, fazia muito tempo que eu não vi ela, eu vi a mina operar o dólar, meus amigos de Deus, eu vi essa mina operar o dólar que eu me desesperei quando eu vi que ela abriu uma operação comprada no dólar mais alto que uma pipa. Brother, a mina coletou uns 16 pontos com 4 contratos. E aí um dos caras tava ali e falou quanto que ele fez nesse dia, ele fez, pô, uma grana, e eu falei pra ele entende os conceitos de choque POS, né? Entende? Porque eu perguntei pra ele, cara, me diz uma coisa, que time frame tu opera? Cara, o diário. O diário tu tem que usar um stop gigante, né, cara, pra poder fazer. Não, eu uso 100 pontos, louco disso, coletei 1000 pontos. Eu falei, tá, então me diz uma coisa, onde é que tá o choque? Onde é que tá a mudança da característica do preço no diário? Só pra eu ver se eu tô aprendendo. O louco falou, ali, exatamente ali, ó, naquelas setinhas. Eu falei, meu amigo, ó, tu tem a manha, sabe onde é a mudança da característica do preço. Então, ele nem mudou a característica do preço e já aceitou o pullback, ou seja, provavelmente ele vai retestar esse topo. Mas não é sobre estar certo, é sobre se adaptar ao mercado de uma maneira bem rápida. 70 minutos? Bullish. Várias resistências, acredito que aqui, ó, amigo, ele pode chegar assim, ó, agora ele arrebentou com todas essas resistências, cara, ele pode retestar esse topo, ele pode chegar nessas regiões aqui, que são, cara, ó, 163 mil, 162 mil, cara, facilmente, do jeito que o índice tá vindo, facilmente. Mas vamos ver como é que ele vai se portar amanhã com a VWAP. Vamos para os bem amantes 5 mil tickets. Índice. Estamos na tela. Nós tínhamos o range prévio, né? Eu tava imaginando a rotação desse range prévio desde o início, né? Demorou muito para fazer o movimento, mas eu ainda acredito que ele possa fazer essa rotação. Na sexta ele veio aqui. Eu acredito que ele possa chegar nesse movimento aqui bem fácil. Olha como ele veio em V aqui no final do dia. Pode ser market maker realizando? Pode não ser também. Então, temos esse range aqui e o range de hoje, dessa semana, é esse cara aqui.
Por enquanto, ele fez um movimento para baixo, né? Eu acredito que ele criou esse range, assim, a minha análise técnica desse movimento indica, apesar de ele ter feito esse pullback, esse range aqui é um bull range, não é um bear range. Então ele fez exatamente o que a gente precisa que ele faça. Ele vai primeiro para baixo para a gente ter um parâmetro de rotação. Então o range novo pode chegar aqui, ele pode romper esse topo aqui e ele pode também chegar na rotação do pêndulo da semana passada, com esse movimento de pullback absurdo aqui para baixo. Aproximando aqui o movimento, né? E ainda tem a confluência desse cara aqui, ó. Lá nos 60 minutos, ele mudou a característica do preço para ser comprador, ainda quebrou a estrutura para dizer que sim, é comprador. Então, grandes possibilidades dele chegar nesse topo aqui. Outro ponto interessantíssimo é essa perna que ele acelerou. Aí ele faz o pullback e essa perna pode ser proporcional aqui. Se ele vier aqui, pode ter certeza que ele vem aqui. Então, vou observar por compra, mas é aquela história, a gente vai operar na VWAP pela manhã, afastando dela, e na tarde, se tiver oportunidade, sendo atraído para ela. Uma técnica fantástica. E como eu já disse outras vezes, cara, eu não tô mais usando stop, meu stop é mental. Eu observo a volatilidade dos 60 minutos e eu estipulo que aquilo ali é o meu stop máximo. Principalmente no índice. Porque o índice violina para um. Se eu tivesse usado stop curto, por exemplo, eu tinha tomado aqui nessa entrada, porque eu tomei, né? Primeiro eu tomei. Eu tomei stop aqui, depois eu entrei aqui nessa região aqui e segurei por 1 hora até sair aqui com 525 pontos. Foi o que fez eu fazer um movimento interessante. E se a gente observar o movimento que ele fez aqui, ele fez exatamente a quebra da estrutura, a mudança da característica do preço com a quebra da estrutura, por isso que eu entrei. Só por isso que eu entrei. E eu segurei esse calção. Eu deveria ter segurado um pouquinho mais aqui, só que eu tava sangrando. E aí o que a gente vai fazer nesses casos? A gente vai aliar os conceitos de choque BOS junto dos setups de Joseph James. Eles têm que estar interligados, eles não podem estar soltos no ar. Quer ver aqui um exemplo? Esse exemplo aqui é clássico, aqui é de 2 tentativas falhadas, foi onde eu entrei. Então a gente tem quebra da estrutura, olha, quebra da estrutura, mudança da característica do preço, quebra da estrutura. E nesse ponto aqui, a gente tem uma tentativa, 2 tentativas falhadas, e a gente toma a posição aqui com a confluência de choque mais BOS mais setup de Joseph James. Nesse caso, 2 tentativas falhadas de vendedores de manter o preço abaixo da média de 21 junto da VWAP. Parecia que ele ia fazer esse movimento aqui, ó. Só que eu já vi isso acontecer várias vezes. Ele faz, ele volta pra tirar quem entrou e quem tá cagando de medo, e depois ele acelera. Então eu já tô meio que pegando as manhas dele. Mas ele é maldoso. O dólar tá imperdoável também. E aí a gente observa os testes na VWAP aqui, ó, pra gente fazer as entradas. Basta na manhã, aproxima na tarde. 60 minutos, mini dólar. Olha que gracioso esse mini dólar. Olha, que safadinho. Sim, safadinho. Cara, olhando aqui assim, eu sinto, bom, dá uma olhada no canalzinho, dá uma olhada, vamos ver só aqui o diário pra gente ver essa questão aqui que eu falei na live de hoje. Observa essa aqui, ó, tá? Movimento um pouquinho diferente, né? E, cara, tá atraindo compradores pra fazer um movimento muito bom da venda. Eu, pra mim, minha humilde análise e opinião, esse cara tem o objetivo de chegar nesse fundo aqui e retestar esse fundo a 5,28 facilmente. Temos um novo range aí embaixo. Para ele fazer um breakout pullback nesse range, de qualquer maneira ele vai ter que voltar lá, entendeu? Porque o Joseph James prega por esse movimento, né? E aí acelera, né? Cara, ele não acelerou. Ele abriu um gap de alta, ele vem, ele volta. Então a probabilidade de ele vir até aqui, talvez, mínimo, para depois retestar esse topo, tentar um novo ataque vencedor de comprados. Não acredito nisso, cara. Para mim esse cara aqui é bearish. Bearish, ele fez exatamente o contrário do índice. Lembra que eles são contrários. Mudou a característica do preço, né? Então ele vinha numa toada boa para ser comprador, quebrou a estrutura aqui, tinha que quebrar aqui, voltou, mudou a característica do preço, passou a ser vendedor. Se ele perder esse fundo aqui, ele quebra a estrutura. Ele passa a ser vendedor de novo. Por isso que eu acredito que ele possa ter facilmente um alvo longo de reteste desse fundo aqui. Ou pelo menos aqui. Ou pelo menos buscar o fechamento desse gap aberto de quinta para sexta. Se chegar aqui, eu já tô feliz. Totalmente bearish. Olha o diário. Não tem como, né? Olha onde tá a média de 200. Olha isso aqui. Olha a média de 200. Olha o canal de baixo que esse cara tá. Quase no topo dele. Exatamente o que ele fez aqui. Caiu reto? Não. Não caiu reto. Tá sendo difícil vender nele. Mas ele é vendedor. Longo prazo, ele é vendedor. Se tiver uma venda, vou tentar arriscar. Uma compra também, dá pra ir pros dois lados. Mas eu acredito que ele ainda vai querer fechar esse gap aí. Tem aquele outro gap mais embaixo ali, ó, que é de 2019, se não me engano. E esse aqui é o gap aberto de quinta pra sexta. Provavelmente ele vai buscar. Ele já não conseguiu mais ter fôlego pra ir lá pra cima. Ele já ficou no meio desse negócio. Pode ser um one punch? Pode. Pega esse cara aqui, joga esse cara pra cá. Ele pode andar aí 1,5 vezes, 2 vezes pra cima pra retestar esse topo aqui. Acho pouco provável, mas se ele fizer, a gente tenta acompanhar. Aí ele vai escapar do canal. Ele vai fazer tudo que ele não fez em 2025. Ele vai conseguir sair desse canal de baixo. Uma olhada. Desde fevereiro aqui, mais ainda. Em dezembro já começou a derrapar na groselha. Em janeiro, baixa. Canal de baixa eterno. Bearish. Totalmente bearish. Vamos para os 5 mil de gas. Faz isso não.
Tô gravando, cacete. Vai lá, tira na rua. Abrindo um gap. Eu acho que ele fechou esse gap, né? Fechou o gapzinho ali. E, cara, o que eu tô acreditando aqui é na rotação desse pêndulo aqui. O dólar eu fiz 2 movimentos. Tomei um stop curtinho aqui. Abri, virei a mão na hora certa em cima da VWAP. Saí com 13 pontos. Tomei acho que 2 pontos, 1,5 ponto aqui de retração. Aí virei a mão no ponto certinho. E virei a mão exatamente onde tinha quebrado a estrutura, mudou a característica do preço, quebrou a estrutura aqui em cima, virou o mercado. Eu tô aqui, espero por essa rotação aqui, cara. Gostaria que ele fizesse essa rotaçãozinha aqui do pêndulo. Esse é o novo range. E aí tem um range maior ainda. Vamos ver se é aquela história. Se ele fechar o gap, se ele vier com muita potência vendedora ao PMI, ó, o PMI mesmo. Caso ele faça essa rotação, tá vendo aqui, ó. Caso ele busque o fechamento do gap, ele vai tentar fazer essa rotação desse pêndulo aqui. E aí é lindo, né? Só que ele vem de escadinha, né? A gente teria um objetivo lá embaixo, nesse fundo aqui. Ou pelo menos o gap. O dólar, cara, o dólar assim, ó, como eu tava falando na live hoje, ele tá rabioso. Ele não tá, ele tá antissocial, anti-social club. Ele tá introspectivo, não dá pra chegar muito perto, que ele tá numa pedrada. Então ele vai quebrar essa estrutura de vez aqui, ó. Nesse fundo aqui, ó. E aí ele passa a ser um vendedor. E aqui até meio que deu certo, ó. Afasta, depois... Não. Ele afasta e aí sim, rosca na VWAP, né? Internamente. Eu identifiquei bem rápido que não tinha volume financeiro, cara. Quando ele fez esse movimento aqui, depois ele já perdeu o volume financeiro, não quis fazer mais nada, eu também perdi o interesse nele, tá? Aqui a gente identifica exatamente o range, tá vendo? Quebra a estrutura, muda a característica do preço, quebra a estrutura, muda a característica do preço. Diz que vai quebrar a estrutura. Aí lá em cima muda a característica do preço. Vem pra baixo, tenta quebrar a estrutura. Não consegue mais. Difícil, né? Nem sei se aqui ele quebrou a estrutura mesmo, vê? Quebrou a estrutura, muda a característica do preço aqui, quebra a estrutura aqui, tá querendo vir. Cara, talvez, deixa eu só ver se esse range aqui não tá meio fora do prumo, porque, cara, ele pode estar fora do prumo. Isso aqui quer dizer que esse cara tá gerando liquidez pra fazer um movimento interessante. Vai espirrar pra algum lado. Eu aposto ainda no fechamento do gap. Não é sobre estar certo, sobre adaptar ao mercado de uma maneira bem rápida, principalmente usar a VWAP como um repelidor de movimento na parte da manhã e na tarde um imã. Ah, e vamos ver aqui, ó, dá uma olhada. O dia de hoje eu tive que ser agressivo, ser bem agressivo nesse dia. E aí, o nosso desafio da conta safe tá demais, ó. Uma olhada. 51%, não acertei muitas operações não, cara. Isso aqui é o padrão. Se tu for ver ali, ó, resultados de Storm, tu vai ver o mesmo padrão, assim, ó. Perde pra um cacete. Teve um drawdown forte aqui. Mas tá aí, ó, voltamos. No bruto, fechamos 100%. Agora nós temos que fechar no líquido pra atingir o objetivo lá da conta safe até o dia 28. Estamos com 89%. Meu amigo, eu saí de menos 33% há 10 dias atrás e agora estamos em 89% positivo. Fantástico. Podemos dar uma olhada na conta safe? Ó. É isso aqui, meus amigos. Olhada nisso aqui, meus amigos. Tô ganhando mais dinheiro no mini índice do que mini dólar, meu amigo. O que é isso? Já que nós vamos parar? Estamos aqui, ó. 88% segundo eles, mas é mentira, 89%. Aqui é o bruto. Olha que delícia. Eu sei, tem que pagar os emolumentos. Eu fiz um monte de merda. Tem que pagar mesmo. Temos até o dia 28 pra cumprir com esse objetivo. Estamos próximos. Quase na linha de chegada. Cheguei a estar aqui, meu amigo. Daqui eu vim pra cá. Só alegria. Só posso agradecer. É um setup que funciona, mesmo na B3. E é isso. Despeço-me cordialmente. Se você gostou desse conteúdo e acreditou que esse conteúdo agregou valor para o seu setup, para sua profissão de day trader, deixe seu like. Hoje a possibilidade de se inscrever no meu canal. Comente o que você viu, o que eu deixei de passar aqui, o que você acha desse setup, dúvidas. Vem comigo nessa incrível aventura. Eu faço projeções de segunda a quinta, libero elas à noite e faço lives de segunda a sexta, a partir do meio-dia, para mostrar tudo que eu tentei planejar e executar na parte da manhã. Por que a parte da manhã, Sony? Porque é a parte da manhã onde efetivamente acontecem os movimentos fantásticos da nossa B3. Na tarde é muito difícil, a não ser que ele não faça nada pela manhã. E na tarde ele faz alguma coisa. Muito obrigado. Uma boa noite. Durmam bem. Amanhã estamos aí na live pós meio-dia. E tchau.